Todo mundo conhece o Rafa Moreira. Digo, se tu frequentou a internet nos últimos anos, tu muito dificilmente não conhece o Rafa Moreira. E isso tem seus lados. Parte reflete um longo trabalho tão inovador quanto extremamente frequente que ele vem fazendo, parte só foi possível por algumas explosões pontuais que lançaram o artista a um patamar praticamente imbatível na nossa geração. Sim, o Rafa Moreira se tornou um meme. Não, isso não diminui em nada o que ele representa. Na verdade, muito pelo contrário, e é isso que eu quero responder com esse vídeo. Qual foi o caminho que levou o Rafa do meme até esse cara que gente como Dom L considera tão importante quanto o Mano Brown em 97 e o Emicida em 2012? Uma odisseia, no dicionário, se refere a uma longa perambulação ou viagem marcada por aventuras, eventos imprevistos e singulares. Mas enquanto a odisseia de Homero dura anos, aqui eu tô falando de uma odisseia em termos de internet. Assim, uma coisa que dá pra perceber desde a primeira aparição do Rafa pro grande público, o verso dele no Poetas no Topo 2, é que ele já falava sobre o que tinha feito. Você devia ouvir a Rockstar, yeah. Então, vamos atrás do que ele fez antes. Em termos de Rafa Moreira, isso não é nenhuma grande surpresa, mas antes do Poetas, em coisa de mais ou menos um ano, o canal dele tem pelo menos 28 vídeos upados. A única música consideravelmente anterior a esse período, mais de um ano antes, é uma de 2014 numa pegada bem mais R&B e que é explicitamente social. O nome é Desigualdade e apesar de ela não lembrar tão diretamente o Rafa que a gente conhece hoje em termos de linguagem, e linguagem é essencial para entender esse cara, muita coisa de melodia e intenção artística já estavam presentes ali. A seguinte é a Fiat 95. Essa música é uma gigante. Ela é mais séria do que muitas das coisas que o Rafa fez depois, mas já adianta o quanto esse cara estava ansioso por enxergar a música de uma forma diferente. O autotune, o jeito que ele interpreta a melodia, que ele pensa o tempo do beat e como colocar as palavras sem perder substância no discurso é bastante interessante, mesmo que o momento que a gente está agora no Brasil, musicalmente, amorteça uma experiência que na época era muito nova. Sabe, ele já tinha dado um passo aqui, e se alguém duvida da dimensão dessa música, é só procurar nas referências que a gente tem hoje no trap, que tu encontra um pouco do que o Rafa tava começando a causar aí. Então, eu vou ter que lembrar aqui, vamos lá. Eu lembro que quem me mostrou essa música foi o Luqueta. A Fiat 995 foi o Luqueta que me mostrou. Eu conheci o Clean há pouco tempo, tá ligado? E eles sempre me falavam do Rafa, que ele era zica, que ele era diferente, que ele fazia um trap, pai, pum. E o Luqueta me mostrou aquela música, mano. Eu lembro que eu escutei ela, tipo, direto, o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Porque realmente eu não esperava uma parada daquela no Brasil, tá ligado? Alguém fazendo aquele tipo de som. Aquela sonoridade, não o beat, mas o que ele tava falando, tá ligado? A forma como que foi feita aquela música, tá ligado? Ela é diferente, era diferente naquela época. A partir daí ele passou por um período que deveria impressionar qualquer um pelo quão prolífico é, onde ele ia cada vez mais amadurecendo a forma de apresentar toda a afirmação política de um jeito jovem e cada vez mais estético. Ele próprio vai comentar isso depois. O problema é que quanto mais ele chegava em pessoas novas e dispostas a aceitar essa nova experiência, mais ele ia se distanciando do público clássico e conservador do bom e velho rap. E isso foi construindo essa persona Rafa Moreira, um artista que cada vez mais confundia o público na relação entre forma e conteúdo. Vamos pegar um exemplo. Na música 28 Swag, depois de falar de maneira mais cantada que viu os cops na esquina e desacelerou o passo porque essa noite ele sabia que pelo swag dele ele ia tomar enquadro, é assim que ele descreve a cena. Preto raro, rock, chave, link, sprite, skate, trinca, droid, fone, passe andando, Nike, Adidas, costa, mano, enquadro, mano, que se faz, mano, você canta, mano, é rap, mano, Rafa, porque você não estoura. Isso é linguagem. Toda emergência, confusão, a velocidade que as coisas acontecem, ele tá em algum nível não só descrevendo o enquadro, mas traduzindo a experiência para a sensação mais próxima possível daquilo numa música, ou até onde eu consigo imaginar. Isso é comunicar não só pelo conteúdo, mas pela forma, e não é tão fácil estar aberto para isso. Fora a autoafirmação extremamente subversiva logo antes, onde ele pega o motivo de enquadrarem ele, exatamente o estereótipo marginalizado, e vira de ponta cabeça. Pelo meu swag, eu sabia, ia tomar enquadro. No final da música ele ainda avisa a data da próxima mixtape, porque é assim que esse cara trabalha. Muito. Inclusive essa mixtape, a Rockstar,
aquela que mais tarde no Poetas no Topo ele fala que as pessoas deviam ouvir, ela tem 6 faixas, entre elas a Print na Briga, que é uma das minhas preferidas até hoje, todas com uma estética bastante inusitada para a época, por mais que recheada de elementos comuns do rap, como a própria capa inspirada, ou descaradamente editada, essa é a ironia, no Sobrevivendo no Inferno do Racionais. Porque, enquanto o disco do Racionais tem todo o respeito que tem em volta dele, o Rafa já percebia o quanto que ele vinha fazendo tendia a ser rebaixado por esse mesmo público, ainda que fosse tão político quanto. E não só a capa se justifica, como não é como se o Racionais tivesse automaticamente sido abraçado pela crítica. A primeira faixa é toda sobre esse confronto entre quem ele é e quem ele tá falando sobre, coisa que ele já tinha exposto na mixtape anterior, a Michael Jackson. Não sei, eu sei que eu, comecei a rachar o bico. Vou fazer uma música chamada Michael Jackson versus Fred Krueger. Aí eu já comecei a rachar o bico, porque já, na minha cabeça já veio tudo, tá ligado? Michael Jackson sou eu, Fred Krueger é quem quer destruir os sonhos. Eu já comecei a rachar aqui, mano. Pode parecer piada, pode parecer que ele não faz ideia do que tá falando, mas gravem isso, gravem essa relação, essa disposição dos elementos entre o que representa o Michael Jackson e o que representa o Fred Krueger. Vai ser importante mais pra frente. Então a gente tinha esse cara fora de todas as curvas possíveis do que estava acontecendo na indústria por aqui, amadurecendo uma linguagem própria, consciente do quanto era distante do resto e do quanto tinham tudo para rejeitar ele. Nessa enxurrada de lançamentos antigos dá pra achar vários momentos onde ele mostra que já sabia o que ele representava, e não dá pra falar de tudo, cada um vai ter sua preferida e eu mesmo acabei descobrindo muita coisa pegando tudo pra ouvir de novo, mas o ponto é que quando ele chegou no grande público, não é como se ele tivesse começado ontem. Então veio Poetas no Topo 2. Ano passado eu via coisas do tipo Rafa para irmão. Esse ano eu vi o Freud postando meus vídeos no Instagram. Eu vim de baixo, mano, em Guarulhos tava andando de busão. E hoje eu vim pro Rio de Janeiro pela primeira vez de avião. Esse verso foi chocante. Se as pessoas estivessem escutando isso agora, ninguém ficaria especialmente desconfortável com a sonoridade. Esse provavelmente foi um dos primeiros contatos do grande público consumidor de rap com o autotune, a melodia e a forma dele de pensar esse beat, que, como o próprio Freud fala... Ele pegou um beat, mano, tipo boom bap, ele acostuma rimar no trap, tá ligado? Eu vi o jeito que ele rimou no boom bap, assim, cara, eu falei, caralho, como é que ele criou essa melodia, mano? Como é que ele inventou isso? Tipo assim, não tem como, tá ligado? É o feeling do cara. Acontece que pro próprio Rafa, aquilo não era nem um pouco novo. Era uma linguagem madura, mas cheia de possibilidades, com os jargões próprios dele e que por uma resistência do próprio público em aceitar algo ainda não tão comum pro ouvido, tinha tudo pra virar uma piada. O Rafa para irmão foi provavelmente o primeiro dos memes, um esvaziamento completo de uma frase incluída num discurso explicitamente com muita substância sobre como ele tinha conseguido chegar onde chegou, afinal ele estava no Poetas no Topo, que junto com Favela Vive era a maior atenção que um rapper podia receber, fazendo o que só ele entre todos aqueles artistas fazia. Em um contexto de superação, de conquista, a mensagem foi tão deturpada ao ponto de usarem isso para diminuir ele, pelo simples motivo de a gente não conhece isso aqui, logo é ruim. Uma piada que escondia o maior dos preconceitos. Porque é engraçado como o outro cara que tinha começado o Poetas no Topo anterior, o McAllister, também virou um meme, com a frase "o reflexo vira matéria", simbolizando todo um verso que a maioria taxou como difícil de entender. Mas enquanto o McAllister carregava uma linguagem mais rebuscada, mais intelectual, polida, no outro caso a gente tem um cara despojado, com linguajar mais irreverente e com muito mais contato com o informal. Era ser logo esse cara com essa sonoridade tão nova que incomodava tanto. Ironicamente, a primeira música do Rafa que eu ouvi depois do Poetas foi Sozinho no Súquia, um feat com o próprio McAllister, e essa é uma música muito interessante. Deus, eles entendem o Drake. Esses jovens todos são fãs de Future. Eles amam o Thug, mas desprezam o Rafa por causa do autotune que eles não conseguem reproduzir. Esse é um dos raros momentos onde o Rafa faz questão de ser sério, não só no que ele tem pra falar, como em toda a composição do tom da música. Tanto a parte dele quanto a do Maca são sobre essa incompreensão da parte do público, que só não estava disposto a absorver o que eles estavam colocando nas músicas. Essa faixa também tem uma das coisas mais presentes na obra do Rafa Moreira, que eu ainda vou falar bastante nesse vídeo, que é o quanto esse cara reage muito rápido ao que acontece na volta dele, nesse caso com a passagem "Quem não gostou do Poetas não abala minha fé". E de fato não abalou, porque nos pelo menos 10 meses que se seguiram, esse cara upou mais de 30 vídeos no canal, num período que, em vez de vestir uma roupagem séria que amenizaria a rejeição do público, ele começou a extrapolar cada vez mais. Aqui ele ainda lançava mixtapes, tipo vários sons num dia só, com capa e não necessariamente clipe, mas pra esse vídeo não ficar ainda mais inchado do que provavelmente já tá, vamos direto porque vocês estão esperando. A síntese de todo esse estilo que ele se permitiu adotar, escrachado, irreverente, o maior hit do Rafa Moreira.
faz sol. Camisa da Fernando Cló. Eu soquei um hater no show que falou bosta. Uau, alguns do Kurt Cobain, Double Cup Sprite Coden. Todo mundo fala de mim, Rafa Moreira, mano. Com essa música absolutamente chiclete, o Rafa, que já era uma personalidade muito fora da curva no cenário onde ele estava inserido, finalmente tinha saído da bolha, chegado em pessoas que simplesmente não escutavam rap. O Rafa Moreira tinha virado um meme. Eu comecei a ficar fascinado na proporção que isso estava tomando e como isso chegaria num público de massa da internet, uma realidade completamente diferente da que o Rafa cantava nas músicas. Mas o ponto é que ele próprio tinha consciência disso. Mesmo na Bro, que por mais que as pessoas deem risada, não é como se o próprio Rafa não estivesse se divertindo com essa música, ele tinha consciência do público que ele estava potencialmente dialogando. Uma frase como "eu soquei um hater no shopping que fala bosta", tanto é uma prova disso quanto materializa esse indivíduo abstrato da internet, automaticamente tornando ele palpável como nenhum MC tinha feito até então. É o contexto se manifestando da forma mais irreverente possível. Mas vamos pegar um exemplo ainda mais explícito que saiu logo depois, a Fuck. É importante situar que, pra quem não acompanhou o processo, junto com a Bro, a Fuck provavelmente foi a música mais assistida pela internet quando pra maioria das pessoas não parecia existir outra possibilidade além do Rafa ser uma piada. O que significa que as pessoas já chegavam predispostas a rir daquela situação, a receber tudo de uma forma muito absurda. A consequência disso foi um total não entendimento da obra como um todo, que era tratada como ridícula, alienada e, no mais extremo dos casos, sem sentido. Sobre a parte do ridículo, eu acho que não tem muito mais o que encontrar além da óbvia não aceitação da linguagem que o Rafa Moreira tinha assumido nessa trajetória, que estava longe de corresponder a uma expectativa formal do que é boa arte. Agora, sobre o valor simbólico do que ele estava fazendo ali, que era muito facilmente taxado como vazio, eu preciso falar sobre isso. Entre 1 milhão de fucks que ele fala nesse refrão, o Rafa solta as duas frases: "vocês viciados na porra do low", "Rafa Moreira xinga a polícia wow". Vamos tentar prestar atenção no que ele tá querendo desenhar aqui. Se na primeira sentença ele tá falando de quem ouve ele do lado daí da tela, na segunda ele fala objetivamente dele, que tá sendo assistido. Agora, o que ele fala dessas duas personalidades que ele localizou de um lado e de outro? Enquanto a ação do indivíduo que é coletivo e tá assistindo ele é virtual, passiva no sentido de se limitar a um computador, que ele diminui pelo vocabulário escolhido ali, ele, o Rafa Moreira, tem uma ação ativa, concreta, e muito mais desafiadora do que jogar um jogo de computador. O que o Rafa acaba dizendo aqui é que as pessoas que estão contra ele, na sentença diretamente oposta, não passam de gente atrás de um computador, e perto delas, ele é muito mais real. Existe uma narrativa por trás, existe contexto e principalmente uma consciência muito precisa do lugar onde ele está e com quem ele está falando. Isso não é alienação, mesmo que ele fale desse jeito. Fuck bro, vocês viciados na porra do low. Rafa Moreira xingou a polícia, uou. Eu poderia pegar outros trechos, como "vocês são playboys, meu bairro é violento", que são tão diretos que é realmente absurdo ouvir por aí que eles simplesmente não têm sentido. Tem uma contraposição muito óbvia aí, ao mesmo tempo que é transposta numa linguagem que, como diz no prefácio do quadrinho Gumi, que a Puilpo lançou de forma independente, captura o imaginário da cidade grande, mas aqui colocado e confrontado pela percepção dessas relações cotidianas também na internet, o que hoje é praticamente indissociável. E eu quero abrir um parênteses para comentar que, no momento que o Rafa começou a fazer mais sucesso, surgiram muitas pessoas com argumentos muito tendenciosos tentando desmerecer o cara. Alguns um pouco mais complexos, como a questão de gênero. Eu realmente não me vejo na posição de apontar machismo na obra de um cara que veio de uma realidade completamente diferente da minha, mas conversando com o Delator V, que tem mais de uma música com o Rafa, ele tocou nos pontos que eu acho bem importante que as pessoas escutem. Mano, é interessante falar nisso, sobre essa questão, porque, tipo, a primeira faixa do Rafa que eu ouvi, tá ligado? Chama Advertência para Rappers Traficantes de MD, com a participação do Rino. E ele fala assim, bala, docinho, Snapchat, codeína, não quero isso pra minha vida, não pra minhas filhas, tá ligado? Então ele fala um bagulho semelhante a isso. E tipo, aí já cai na questão, tipo assim, talvez as preocupações dele, a questão de gênero dele, esteja mais na vivência periférica ali e não somente ao recorte acadêmico, tá ligado? Então muita gente que tá preocupado em criticar esse lado do machismo do Rafa, misoginia, às vezes ignora do romantizado em poesia acústica de que algum rapper ali, tá ligado, rimou, provavelmente branco, alguma love song do tipo, tá ligado, clichê. Então eu acho que o Rafa ele não se esconde, né? Eu acho que nessa parte ele não se mascara. Isso já mostra que também não deixa de ser periférico, porque muitas vezes a periferia não tem essa absorção acadêmica, tá ligado? Tanto que o que vira na quebrada, mano, na favela é funk,
pelo menos aqui em BH, MC Rick, tá ligado? É uma outra proposta. Eu acho que o Rafa consegue agregar duas coisas, o populismo do bagulho ali bizarro, do bagulho cômico, tá ligado? Muitas vezes soa, como eu sou machista, sou agressivo, mas ele consegue somar isso com a musicalidade, tá ligado? Também periférica, tá ligado? Então é uma somatória. E o bagulho gringo, né, que é a música trap, que é o que os brasileiros menos conseguiram reproduzir. Então ele foi o que conseguiu reproduzir de uma forma mais abrangente. Então isso ficou intrigante, né? É o Rafa. E aí sim cai na questão racial, porque o foco dele na track é falar sobre essa falta de representatividade racial. Na primeira música eu já senti isso, entendeu? Tipo assim, era notável que a revolta dele era a falta de representatividade. Falta de errantes lá, tá ligado, mano? Tipo assim, se fosse pra ter errantes que tivessem os negros em maioria. E nessa época, em meados aí, quem tinha de negro, mano, você tá ligado? Era MC Dari, Rashid Projota, com todo respeito a todos os outros artistas, mas chegando num patamar tão grande quanto outros, tipo Kissa Oriente, Cone Crew, Cacife Clandestino, tá ligado? Esses grupos assim, Cartel, a maioria era uma representatividade branca, a gente sentia falta, então precisou de um negro falar de forma cômica como o racismo atinge a própria música negra do Brasil, que seria o rap, tá ligado? Então ele trouxe isso dentro de um subgênero. Fiat 1995, um bagulho político. A própria música que a gente se conheceu quando a gente fez 2015, 1131, o rap mais motivador do ano, mano, bagulho político, socio-racial, tá ligado? Somos jovens, é tão cedo, podemos fazer. Somos jovens, somos negros, podemos fazer, tá ligado? Porque é o que tava atingindo a gente, tá ligado? Então a gente precisava de autoestima, de motivação. O Rafa é autoestima. Quem não consegue absorver normalmente vai ver como um meme. Mas depois que vê o passar do tempo, vai vendo que é um bagulho real, tá ligado? O fato que muita gente esquece, né, mano? Tipo, normalmente muitos grupos têm a produção por trás ali massivamente branca, né, mano? Do videomaker até a produção mesmo, executiva, enfim. O Rafa é produzido por uma mulher negra, né, tá ligado? Periférica, coisa difícil de acontecer, tá ligado? Também esposa, né? Fora o fato de trazer relevância pra videomaker negro, por exemplo, que é o Bruninho, o Ghetto Life Filmes, mano, querendo ou não, destaque veio por meio dos clipes do Rafa, dirigiu o maior clipe aí, Placto Doom, tipo assim, questão de visibilidade. E é um videomaker negro, tá ligado? Trabalha basicamente sozinho e é um talento ali, mocado de ER. Mesma coisa beatmakers, trouxe o Harry Kid, trouxe o Will Diamond, trouxe o Nancy Silves, coisas que tipo assim, o Nancy foi um cara que chegasse relevante pro disco do Baco, você entendeu? Então a gente sabe que muita coisa veio por meio dele e muita gente não diz. Inclusive rappers que estão no mainstream já sugaram questões do Rafa indiretamente, só não admitem por causa da questão cômica, de achar que, entendeu? É tudo uma zoeira ou que ele não merece pelo fato de já ter falado algumas coisas que algumas pessoas interpretaram como arrogante. Mas a gente sabe, quem é MC sabe que o Rafa Moreira é influencer, tá ligado? Direto ou indireto, ele trouxe relevância, ele é comentado por MCs nos camarins, seja como piada ou seja por medo, porque é verdade. Quem fala que não tá sendo hipócrita. Eu amo esse cara, escutem Delator V. Mas voltando, pode ter parecido uma decisão curiosa ter usado o texto de um quadrinho para falar sobre o Rafa Moreira, mas isso tem muito mais a ver com uma tendência das pessoas de rejeitar qualquer discurso minimamente mais intelectual quando se fala dele do que qualquer outra coisa, como se ele não merecesse isso. Enquanto que na prática os motivos de aos poucos as pessoas terem abraçado o Rafa como um artista realmente interessante provavelmente tem a ver com a autenticidade do que ele transmite, do quanto pode ser de fato divertido escutar esse cara e mais ainda identificável por uma quantidade imensa de pessoas, eu ainda quero tentar entender o que ele representa como artista na teoria. Tem um outro texto que acompanha um quadrinho muito foda do Alcimar Frazão, o Cadafalso, que fala sobre o autor construir um personagem narrador de si mesmo, uma espécie de duplo, com traços que moldam e que são úteis para arquitetar uma trama, ora completamente ficcional, ora intimamente confessional. O nome disso é autoficção, uma narrativa que parece muito absurda, mas é recheada de sensações muito verdadeiras. O que está em jogo e desperta desejo é a possibilidade da descoberta sobre o modo de pensar e assimilar o mundo desse autor protagonista na ordem do sentimental e emocional, de entender seus exercícios de indagação, de fluxos de pensamento, daí sim, por meio dos elementos não ficcionais depositados na ficção. Por isso, não é nenhum demérito os saltos imensos que o Rafa parece dar entre uma frase e outra. Tudo ainda está inserido em um mundo muito próprio e o Rafa Moreira de fato é uma personalidade com bastante substância. Mas o que acontece é que ao mesmo tempo em que ele incorpora uma experiência extremamente sólida em conteúdo, em forma,
a gente se depara com uma parada completamente maleável. O Rafa Moreira é muito pós-moderno, talvez a única pessoa verdadeiramente pós-moderna no rap por aqui. E pós-modernismo é uma coisa bastante complicada que eu não pretendo entrar em detalhes, mas o que eu tô falando tem a ver principalmente com o quanto isso reflete na rejeição da maioria das formalidades da arte e também na liquidez e na velocidade das relações humanas nesse período. E aqui isso não é nem um pouco pejorativo, porque o Rafa incorpora isso como conceito. Então se viraliza a mania que ele tem de subir nas coisas, é rápido pra isso virar uma linha numa música. Subo nas coisas, hoje eu posso. Numa analogia muito simbólica com a imagem do pódio e do quanto isso significa uma espécie de comemoração da vitória conquistada. Isso acontece em mais de uma situação. Se na 10K ele fala que faz 10 mil sozinho no mês e as pessoas começam a menosprezar isso, 2 meses depois ele lança 10K é pouco eu sei, onde ele fala que pra quem vem de baixo isso é bem mais do que tá agonizando. É genial. E todas lançadas nessa fase depois de Bro, se não pegam milhões, pegam pelo menos centenas de milhares de visualizações. Agora todas as músicas, que são muitas, com clipe, porque enquanto falavam que ele não faria sucesso, ele pensava em ser mais estético, e se tudo isso fosse reunido num álbum seria uma das coisas mais impressionantes do ano, ao mesmo tempo que seria simplesmente impossível isso surgir como um álbum, porque como eu disse, a obra do Rafa Moreira é muito viva e depende muito de uma consciência impressionante que ele tem de onde está inserido, e principalmente de como reagir a isso, transformando tudo em arte sempre em movimento. Até o Fá Sol voltou a aparecer. Ele abraçou o meme, foi tudo muito rápido e todo mundo foi percebendo. Se naquele Poetas no Topo, onde o Rafa teve o verso cortado e o rosto censurado, ele era tratado como alguma espécie de anomalia, em Viviesa ele literalmente canta sobre um ano atrás quando saiu de um lugar com o rosto manchado e mesmo assim se levantou. Isso numa música que tem uma aprovação proporcionalmente chocante para quem era tão rejeitado um tempo atrás. Mas o mais impressionante é, ele realmente não parou quando virou um meme, e eu simplesmente não consigo ver algo mais representativo para um artista da nossa geração do que se tornar esse meme, primeiro como uma piada e dar a volta por cima, hoje em dia abraçado e admirado por um monte de fã, eu incluso. Mas o ponto é que ele não precisa dessa validação, nem da Pineapple, nem do Dom L e muito menos a minha. Contra toda a rejeição no ambiente mais hostil possível para uma figura como ele, em pleno fervor da internet, esse cara continuou trampando, lançando um monte de coisa e aperfeiçoando cada vez mais uma linguagem sensível, reativa, com muita substância e que ninguém chegou perto de alcançar. Me surpreende quando os manos só querem aparecer no meu stars. Acho engraçado eles me criticando sem fazer melhor. Ser pobre sempre foi a parte triste da história. Ser rico virar o jogo foi a minha vitória. Plante maconha, double cop link. Pra você pode ser repetitivo. Foda-se bro, eu juro eu vivo isso. Foda-se bro, eu juro eu já sou rico. E já pensou se eu tivesse parado? Eu fui além, eles só tentaram. Eles querem te colocar pra baixo, mas comigo fizeram ao contrário. 0 grau eu tenho joias agora, eu não comprei em 2 vezes. Eu vim de tão baixo e eu tinha tão pouco. Eu segui focado e eu mudei o jogo. Meu nome é Henrique, eu amei fazer esse vídeo, mas deu muito trabalho, então quero falar sobre uma coisa. Eu não ganho praticamente nada fazendo ele. A única forma de ter um retorno com o canal é ou vocês comprando pelos links que a gente deixa com os descontos dos livros que a gente cita, ou na nossa campanha de apoio, que é tranquilamente a coisa mais importante para manter o canal de pé. Qualquer valor ajuda, e a gente ainda oferece umas recompensas, uns grupos fechados, recomendações especiais. Eu peço de coração que vocês considerem dar uma olhadinha na campanha. De qualquer forma, curte, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante. Até!